Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 10, que diz: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Bom, queridos, aqui Jesus ele continua a sua conversa com a mulher samaritana. E aqui ele explica, começa a se distinguir das pessoas normais. Primeiro dizendo a ela, olha, se você conhecesse o dom de Deus. O que quer dizer aqui? Essa palavra dom, querido, quer dizer presente. Dom é algo que é dado de graça, que a pessoa não faz nada para merecer. Deus simplesmente dá. Então, se a pessoa soubesse o que Deus queria dar para ela, e absolutamente de graça, se ela soubesse, Qual que é esse presente que Deus quer dar para todos nós? Claro, primeiro de todos é o próprio Jesus, que veio ali em carne e deu a sua vida por nós. Então esse é o primeiro presente. E além disso, como diz Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele e de graça todas as coisas? Tudo que Deus nos dá, queridos, é de graça. Sempre de graça. Porque Ele nos deu o Filho dele de graça e nos dará também todas as coisas de graça. Nunca pense que é por uma oferta, é por um jejum, é por uma... Não, tudo Deus faz de graça. Aí a oração. A oração é um relacionamento, queridos. É você conversando com teu Pai. Ele está disposto, mais do que disposto a te ajudar em tudo, e claro que é muito bom nós conversarmos e colocarmos as nossas necessidades diante dele. É importante nós conhecermos esse caráter de Deus de dar as coisas para nós gratuitamente, e assim nós buscarmos a ele. Isaías 55 diz: volte-se ao Senhor, que ele se compadecerá de você. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é generoso em perdoar. Nosso Deus é um Deus que perdoa, que se compadece, que cuida de nós, queridos. É o que Jesus diz lá em Lucas 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então é assim o nosso relacionamento com Deus, queridos. Não existe rituais a serem feitos, não existe magias a serem feitas, não existe sacrifícios a serem feitos, porque é um relacionamento de um pai com um filho. E por isso que Jesus continuou: e qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o seu filho te pedir um peixe, você dará uma cobra? Ou se te pedir um ovo, você dá um escorpião? E aí Jesus diz: vocês que são maus diante de Deus, queridos, mesmo o melhor ser humano que jamais existiu é mau, se for comparado com a beleza, com a bondade, com quão amoroso Deus é. Vós que sois maus, sabem dar boas coisas, boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhes dará diversas coisas, lhes dará o Espírito Santo. Então, queridos, nosso Pai, nosso Deus é um Pai, o caráter dele é bom, o caráter dele é dar, o caráter dele é servir. Esse é o nosso Deus, um Deus que serve, um Deus que abençoa. E ele é tão de dar gratuitamente que nós sabemos do ladrão lá na cruz, o que ele fez para merecer ser salvo. A única coisa que ele pôde fazer é: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De graça, queridos, é sempre de graça. Esse é o dom de Deus. E ele diz, quem lhe está pedindo água? Oh, meu Deus, se aquela mulher soubesse quem estava ali, que era o próprio Deus, que era Jesus. E, queridos, ele está sempre aberto, sempre disponível a todo ser humano que pede, que
que busca, que bate, lhe será concedido receber, né? E ele fala, olha, se você soubesse, você teria pedido e ele teria dado água viva. Olha, agora, que espécie de água é essa, né? Que água viva, né? Existe água viva lá no mar, né? É um ser, uma espécie de um ser que inclusive queima, né? Se você tocar nele. Mas água viva, queridos, era um termo muito utilizado, tá? Antigamente. Era o termo para diferenciar a água parada da água corrente, ou seja, a água parada no sentido da água em poços, água num tonel, num balde, né? Ali é uma água parada, uma água morta, no sentido de estar parada, não estar movendo e ali não há vida, né? Não tem peixes ali, porque é uma água parada. Diferente da água corrente, de um rio, de um riacho, de um mar, etc., que ele é uma água viva, né? Está se movimentando ali a peixes, né? E é uma água corrente, é uma água que tem oxigênio, inclusive, para ali os peixes respirarem. Então é essa a diferença entre água parada e água corrente. E um outro detalhe de diferença dessas águas, que a água parada, nós sabemos, né? Justamente por essa situação de estar parada, ela muitas vezes está contaminada, que se cai algum animal ali morre, né? Ou cai muito barro, enfim, ou se deposita qualquer tipo ali de coisa em decomposição, a água fica contaminada e geralmente é uma água um pouco suja, né? Suja da água, da chuva caindo e levando ali todo tipo de sujeira. Já a água corrente, a água de um rio é absolutamente pura, né, queridos? Pelo menos naquela época, hoje por causa das indústrias nem tanto. Mas a água corrente é pura. Já a água parada é sempre mais complicado, tem que ter um certo cuidado. É interessante notar, né, queridos, que a água parada geralmente era algo feito por mãos humanas, né? Era uma obra humana, cavando um poço, ou acumulando água da chuva num tonel, etc. Já a água corrente não, era uma água gratuita. Água que vinha pelo rio, pelo riacho, etc. E tudo isso simboliza bem, né, queridos? A água, né, o que o ser humano tenta produzir por si próprio, sempre tem a sua contaminação, tem a sua sujeira. Já o que a gente busca em Deus, a gente recebe puro, recebe algo da melhor qualidade e recebe de graça. Em Jeremias capítulo 2, verso 13, Deus diz, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram para si próprios as suas cisternas rachadas que sequer retêm água. De novo, a diferença entre a água viva, água corrente, para a água acumulada, né, água de cisternas. E aqui Jesus faz essa diferença, que a água que ele queria dar era uma água completamente pura, que ia saciar toda a sede. Né? Lá em Êxodo, mostra que o povo de Israel bebia água da rocha, né? Foi um milagre feito lá no deserto, que no deserto não havia qualquer água na região onde estavam, e Moisés bate na rocha e dali sai água. Isso era uma figura, né? Uma figura de Cristo, o que Cristo representaria, que no deserto do mundo, no deserto de significado, de sentido para a vida, do vazio do ser humano, haveria uma rocha que seria ferida e dela daria vida a todo ser humano que se voltasse para ele. O apóstolo Paulo faz essa mesma análise em 1 Coríntios capítulo 10. E o que é essa água viva que Jesus está oferecendo, né? É a própria presença de Deus, né? A água é um símbolo do Espírito Santo, um símbolo de que Deus vai estar conosco, nos auxiliando, nos abençoando, fazendo com que a nossa vida seja abundante, seja feliz. Jesus diz em João capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber o que nele crescem. Né? Receberiam, né, a presença de Deus, caminhariam com Deus
e Deus faria parte da vida das pessoas. E é interessante notar, queridos, que há alguma semelhança entre a água e a vida com Deus. A água mata a sede, e Deus mata a sede da alma por significado. Mata a sede da alma por eternidade. Assim como a água refresca e dá força ao corpo, Deus nos dá forças para continuarmos nos desenvolvendo como pessoa, fortalecendo o nosso caráter e na nossa decisão de seguir o que é correto. A água também, ela limpa o que está sujo. E Deus também, por meio de Jesus Cristo, nos limpa de todo pecado e nos ajuda no nosso processo de santificação, de seguir o que é bom. E a água, outro detalhe da água é que ela faz com que a terra produza frutos. Quem mexe com agricultura sabe o quanto a chuva é indispensável e através da água e da irrigação e dos rios produz-se muitos frutos. Da mesma forma, a vida andada com Deus, aprendendo a palavra e pedindo que Deus caminhe conosco, Ele nos capacita a sermos pessoas melhores, a fazermos coisas boas, a que os nossos relacionamentos sejam frutuosos, sejam cheios de vida. A vida com Deus é cheia de vida, queridos? Em Apocalipse, fala de novo dessa questão da água. Jesus diz, está feito, em Apocalipse 21, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. No capítulo seguinte ele diz, quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Assim é o relacionamento com Deus, queridos. Para todo ser humano, ele está totalmente aberto. Quem tem sede, basta vir. Quem quiser, vai receber de graça. E vai receber o quê? Água, e uma água corrente, uma água pura, uma água que dá vida, uma água que limpa, uma água que dá forças, uma água que revigora a nossa alma. Isso é o caminhar com Deus, queridos, é um caminhar de vida. Não é algo parado, como Jesus disse, Ele não disse eu sou um lugar, ele disse eu sou um caminho. É um caminhar, é uma água corrente, é uma água que você pode beber, que ela sim vai saciar, não está nunca contaminada, e ela é de graça. Você vai no rio e bebe de graça. Em Deus você vai até Ele, está lá disponível de graça. Ele é bom, Ele é Pai. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.